A Bíblia nos traz vários relatos de respostas de Deus a orações feitas por servos seus. Uma dessas respostas encontra-se no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 13 até o verso 17. O texto diz assim: Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Essa é uma resposta à oração feita pelo rei Josafá e que nós vamos encontrá-la nos versículos anteriores. O contexto era um contexto de muito medo, de muito temor por parte do rei Josafá, dos habitantes de Jerusalém e de todo o reino de Judá, pelo simples fato de que um grande exército estava marchando contra a cidade. Então o rei Josafá toma a iniciativa de apregoar um jejum e convocar os habitantes de Jerusalém para orarem ao Senhor. E então o rei Josafá faz essa oração. Nessa oração, ele confessa o medo que estava sentindo, confessa a sua impotência, ele não sabia simplesmente o que fazer, mas reafirma a sua confiança no fato de que ele e o seu povo acreditavam piamente de que Deus iria interferir, Deus iria agir. E então, logo em seguida, vem a resposta do Senhor. Nesse texto, eu destacaria aqui três fatos. O primeiro diz respeito à realidade de que as lutas que nós enfrentamos, as batalhas que nós enfrentamos, na verdade, elas pertencem a Deus. Deus toma para si as nossas lutas. Quando ele afirma isso para o rei Josafá e para aqueles habitantes de Jerusalém, ele diz isso: a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Se somos e pertencemos a Deus, se nós, no momento em que entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, todo o nosso ser, tudo que diz respeito a nós, agora passa a dizer respeito também a Deus. Deus é Senhor sobre as nossas vidas. Se Ele é Senhor sobre as nossas vidas, Ele é Senhor também sobre as lutas que nós enfrentamos. Então nós podemos descansar nessa realidade. Assim como a luta, aquela batalha do rei Josafá e dos habitantes de Jerusalém e do reino de Judá não pertenciam necessariamente e somente a eles, mas também a Deus, as nossas lutas, as nossas batalhas, Deus também as toma para si. Nós não lutamos sozinhos. Nós pertencemos a Deus e Deus é Senhor sobre o nosso viver. As nossas pelejas são as pelejas de Deus. Deus as toma para si. Uma segunda realidade, um segundo fato a que eu chamo a atenção é a recomendação que Deus faz ao povo de Jerusalém para que enfrente ou que vá ao encontro daquele grande exército. Na oração em que o rei Josafá faz, ele confessa o medo que estava sentindo. E certamente não somente ele, mas todo o povo de Jerusalém, todo o povo de Judá, sentiam também o mesmo temor, porque um imenso exército vinha ameaçar a segurança do reino, a segurança da capital, Jerusalém. O medo certamente era comum a todos. Não há vergonha
em nós sentirmos medo. Medo em um determinado momento é até positivo, porque ele nos alerta a respeito de perigos que nós podemos colocar na nossa vida, de coisas perigosas que podem afetar a nossa segurança e o nosso viver. Mas o medo ele pode se tornar algo negativo quando ele nos paralisa, quando ele nos impede de seguirmos adiante. E o que Deus estava aqui recomendando a Josafá e ao povo de Jerusalém era que enfrentasse os seus medos, que enfrentasse, que fosse se deparar com aquele exército. Deus iria livrar, sim, o povo, Deus iria livrar o exército de Israel, Deus pelejaria pelo seu povo, mas vejam o que Deus diz ao povo: amanhã vocês vão descer e encontrar com o exército. Nós não podemos ficar paralisados, nós não podemos ficar fincados no lugar onde estamos por conta do medo que nós sentimos. O medo, até certo ponto, é positivo, mas extrapolando ao ponto de nos tornar paralisados, de nos deixar paralisados onde nós estamos, ele já vai se tornar algo negativo. Então Deus diz: enfrente os seus medos, né? Vá e se depare com aquele exército. Então Deus não nos permite ficarmos parados. Deus quer que nós encaremos os grandes desafios que a vida impõe a nós. Nos lembremos também da saída do povo de Israel do Egito, quando eles estavam se aproximando do Mar Vermelho e o exército de Faraó a perseguir o povo. O povo começa a reclamar, a lamentar com Moisés, né, com as suas queixas pelo fato de se encontrarem naquela situação, à beira do mar, o mar à frente deles e na retaguarda o exército de Faraó a persegui-los. Então Moisés se dirige a Deus e Deus pergunta a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que continue marchando. Então, nos grandes desafios, nas grandes lutas que nós enfrentamos, nas grandes pelejas com as quais nós nos deparamos, não devemos ficar paralisados pelo medo. Mas a recomendação de Deus é: amanhã você vai descer e vai encarar aquele grande exército. E por fim, um terceiro fato que chama a atenção nessa resposta de Deus à oração do rei Josafá é a promessa de Deus, a recomendação, né, a lembrança que Deus traz ao seu povo de que eles não precisariam ter medo, de que eles não precisariam temer aquele exército, deles não ficarem abismados com aquela situação, simplesmente porque, como ele diz no finalzinho do versículo 17, saí-lhes ao encontro porque o Senhor é convosco. Deus luta ao nosso lado. Nós não estamos lutando sozinhos nas guerras e nas batalhas que nós enfrentamos na nossa vida. Nós temos ao nosso lado Deus a batalhar junto conosco, lado a lado. Ele está nos ombreando, ele está ao nosso lado. Nós não estamos lutando sozinhos. E Deus nos lembra disso: não temais, porque o Senhor é convosco. Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é com todo aquele que confia nele. Nós não lutamos as nossas batalhas sozinhos. E como isso é reconfortante para nós, sabermos que temos ao nosso lado um Deus tão poderoso, um Deus tão gracioso, um Deus que é soberano e Senhor sobre tudo e todos. Ele toma para si as nossas lutas, ele nos recomenda seguirmos em frente para enfrentarmos as nossas pelejas, mas ele também nos garante isso: vai sem medo, porque o Senhor é convosco. Nos lembremos das palavras do rei Davi no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo. Nós temos a Deus. Nós temos Deus batalhando junto conosco nas nossas batalhas. Deus está lutando ao nosso lado.
se temos que passar por vales profundos, tenebrosos, aqueles a que Davi chama de vale da sombra da morte, ainda que nós tenhamos que atravessá-los, e que não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila, muita luta e muito esforço, mas uma coisa que nos conforta, uma coisa que nos traz alento ao coração, é saber que nessa travessia nós temos alguém ao nosso lado, que é o Deus a quem nós servimos. As nossas pelejas são as pelejas do Senhor. As grandes adversidades que nós podemos enfrentar, não as enfrentaremos sozinhos, porque Deus também luta ao nosso lado. Não tenhamos medo, pelo contrário, tenhamos confiança na certeza de que Deus nos acompanha e de que Deus luta por nós. Vejamos, portanto, os inimigos, os grandes exércitos que se levantam contra nós e vejamos como Deus age, como Deus nos livra. Não fiquemos paralisados, não tenhamos medo de continuarmos seguindo em frente, porque tenhamos sim a certeza de que Deus está lutando por nós. As nossas batalhas são as batalhas do Senhor. Que Ele assim nos abençoe.